Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Bom, já foi. Então vamos lá, hoje é um dia muito especial, vários aparecimentos, né? Ver se a gente consegue o texto aí que a gente traduziu, mas se não, vamos aqui traduzi-los alguns. Tá. Então primeiro o que a gente vai falar, Pundarika Vidyanidhi, né? Bom, vocês queriam o terceiro terceiro galho, né, da árvore de Chaitanya Mahaprabhu, né? A gente sabe, né, a árvore de Chaitanya Mahaprabhu tinha muitos galhos, né? E Pundarika Vidyanidhi é considerado o terceiro, né? Então ele... Bom, no Gaura Gunadesha Dipika, né, Pundarika Vidyanidhi, ele é descrito como o pai de Srimati Radharani. Por isso que muitas vezes ele saía... Mahaprabhu, né, saía gritando Pundraka, Pundraka, Pundraka. Ou seja, chamando, né, o seu pai, né? Ou seja, Mahaprabhu assumindo a sua forma de Radharani, né? Pega meu óculos. Bom, seu pai era conhecido como Baneshwara, de acordo com outras opiniões, né? Shuklambara Brahmachari. Bom, o nome de sua mãe é Gangadevi. Bom, vamos resumindo aqui. Bom, o nome original de Pundarika Vidyanidhi na Bengala do Oeste. Bom, ele nasceu em Dhaka, em Bangladesh. Nasceu em Dhaka. E ele vinha de uma família brahmínica, né? E com ele que aconteceu esse passatempo assim, muito especial, né? Que Mukunda Datta, né? Mukunda era muito amigo, né, de Gadadhara Pandita, né? E Mukunda Datta sempre... Bom, ele era um Vaishnava, né? Gadadhara Pandita também era um Vaishnava. E na realidade, quando... uma vez, Gadadhara Pandita, Mukunda Datta chamou, né, Gadadhara Pandita para... E perguntou para você quer conhecer um Vaishnava muito elevado, né? E Gadadhara, sim, claro, eu sempre gosto de conhecer Vaishnavas elevados. E aí foram conhecer Pundarika Vidyanidhi, que ele havia chegado, né, ali em Navadvip, né, recentemente. Ele estava assim como meio que escondido, assim, era uma coisa assim, né? E aí Mukunda Datta acabou chamando Gadadhara Pandita, e quando aí chegaram e quando viram Pundarika Vidyanidhi, aí Pundarika Vidyanidhi esse passatempo é famoso, mas ele estava lá como recebendo massagem numa cama muito opulenta, né, cheio de óleos essenciais no corpo dele, enfim. E aí muitas pessoas assim adorando ele, e Gadadhara mentalmente pensou, mas poxa, me trouxeram para ver um Vaishnava, agora eu vejo, né, um desfrutador, né? Foi o que ele pensou. Mas nesse momento Mukunda Datta ele leu a mente de Gadadhara Pandita e ele acaba como citando um verso chamado Bhagavatam, esse verso que foi falado por Uddhava, né? Uddhava falou um verso, né, em relação a Putana, né? Como Krishna deu muita misericórdia a Putana, porque Putana queria matar Krishna, queria sugar, né, o ar vital de Krishna, ou seja, ela queria envenenar Krishna, e Krishna sugou o seu ar vital. Então, enfim, aí isso não existe misericórdia maior do que isso, né? Ela queria envenenar Krishna, envenenar um nenenzinho, uma criancinha, e Krishna acaba dando a liberação para ela, ou seja, colocando ela na posição de sua própria mãe, né, no mundo espiritual.
Então, o que aconteceu foi que nesse momento o Pundarika Vidyanidhi ele cai da cama, começa a gritar, pular, assim, entra num esse, num bar, vai Gadadhara Pandita e diz, enfiei o pé na jaca, como se diz aqui, né? O que eu fiz? Eu ofendi um Vaishnava mentalmente. Então ele volta para Chaitanya Mahaprabhu, né? E ele vai conversar com o Chaitanya Mahaprabhu, explicar toda a situação, né? Falar que ofendeu que ele havia ofendido a Pundarika Vidyanidhi, e Mahaprabhu falou, não. E Gadadhara Pandita falou, o que eu devo fazer? Você acha que eu devo tomar a iniciação dele, né? Aceitar o Gayatri dele? E Mahaprabhu sim, vai lá e aceita o Gayatri dele, né? Ele foi e assim fez, né? Tá, aqui, vamos ver aqui, né? Ele fala que Gadadhara ficou muito satisfeito com o Pundarika Vidyanidhi, né? E o chamou de Premanidhi, o mar do amor, né? Vidyanidhi significa o mar do conhecimento, né? Mahaprabhu sempre o tratou com muito respeito, porque ele era um discípulo de Madhavendra Puri. A esposa Ratnavati é Kirtida em Vraja. O pai de Pundarika Vidyanidhi é Baneshwara e sua mãe é Ganga. Ele nasceu em Vashanta Panchami, né? Que é o 5º dia nomeado da lua crescente, no mês de Magha. Aí tá, né? Ok. Ou seja, por que o Avaduta não é casado, né? O Pundarika Vidyanidhi não é um Avaduta, ele simplesmente não seguia, né? Ele tinha uma vida de grihasta de uma forma muito opulenta. Um grihasta, ele tem que, de certa maneira, ser simples, né? Ou seja, servir Krishna, né? De uma maneira muito simples, né? Isso é um grihasta. Agora, só que o Pundarika Vidyanidhi, ele não era muito opulento, mas ele não era avaduto. Um grihasta, ele segue muitas regras. Você vê que o Haribhakti Vilasa ele é feito para grihastas, né? Assim, praticamente. Né? Assim, é porque ele tem que seguir a etiqueta, a regra, entendeu? O avaduto já não segue isso. O avaduto é uma pessoa que está muito elevada, ela se elevou muito, né, espiritualmente, e as regras, as regulações não têm importância para ela, entendeu? Por isso, muitas vezes, Vansidas Babaji Maharaj, ele era um avaduta. Eles pegavam ele, viram ele, às vezes, tomando, sei lá, chá, né? Ou fumando, uma coisa assim, né? Entende? Ele até comeu peixe algumas vezes, mas só que ele é um avaduta, então ele não precisa seguir regras e regulações, né? Mas ele é muito alto, ele é muito elevado, entende? Sim, mas... E ele é sempre renunciante. Então o Prabhu casou depois, a pedido de Mahaprabhu. Então ele deixou de ser um avaduta, porque o avaduta ele não é brahmachari, ele não é nada. Entendeu? Assim, o Nityananda Prabhu ele era um brahmachari, ele não era um sannyasi, entende? Assim explica Cesar Maharaj. Porque o que aconteceu é que muitas pessoas pensam que Nityananda Prabhu era um sannyasi, né? E que a pedido de Chaitanya Mahaprabhu para pregar, ele se casou, né? Então aí Cesar Maharaj fala que não é assim. Ele fala que muitos sannyasis usaram essa desculpa, né? Fala assim, não, por exemplo, o sannyasi está lá, né, aí para pregar, aí, não, Nityananda Prabhu era sannyasi, ele se casou, então a gente pode casar também para pregar, entende? Aí Cesar Maharaj falou que isso não é assim. É que o Nityananda, né, Nityananda, explica Cesar Maharaj, é um nome de Brahmachari, Nityananda, né? Ananda, né? Como Paramananda, como tudo esse Ananda, esse prefixo, isso significa Brahmachari, então era o nome de Brahmachari. Mas só que Nityananda Prabhu era um avaduta, ele era um Brahmachari, assim, um avaduta. Então um Brahmachari pode se casar, entende? O sannyasi não pode. Mas e a danda que a gente viu lá em Ele não... Danda de Nityananda Prabhu? eu não vi essa danda, entendeu? Assim, eu não sei se Nityananda Prabhu tinha danda. Não tem você não. Então. Não tem, né? No Goralila não fala que Nityananda tomou sannyasi, né? Não fala. Ele fala que foi iniciado, tudo, mas não tem que ele tomou sannyasi.
Mas assim, aí Pundarika. Não, que geralmente os Vaishnavas são simples, né? Sim. Mas aí nesse passatempo ele quis mostrar o quê? Quis mostrar que você não deve julgar um Vaishnava pelas aparências externas, entende? Então era um grihasta muito opulento, assim, que estava, né, praticamente assim, desfrutando da vida familiar, assim, né? Você via ele assim, nesse sentido. Só que internamente, quando, né, o bhava dele ele era pai de Srimati Radharani, entende? Esse era o ponto. Bom, vamos ver aqui. Então, Pundarika Vidyanidha ele veio para Nova Dwipa porque ele desejava viver na margem do Ganges, né? Então, ele chorava muito, né? Então, quando perguntavam para ele por que ele estava chorando, né? O Mahaprabhu, né? Então o Mahaprabhu falava: seu caráter é bastante extraordinário, só de ouvir o seu nome o mundo inteiro é purificado, mas ele se veste, parece exatamente como uma pessoa materialista, em meio aos apetrechos da vida de prazer, né? Ninguém é capaz de reconhecer um Vaishnava, mas ele permanece constantemente imerso num profundo oceano de devoção a Krishna. Ele nunca se banha no Ganges porque ele tem medo de tocar as águas sagradas com os pés, o que mostraria desrespeito, né? Então era ele, né? O próprio Bhaktisiddhanta também não gostava de se banhar no Ganges, né? Ganhar algo tão sagrado, né? Então ele não queria nem botar os pés dele ali, né? Então ele vai tomar Darshana do Ganges na distância, né? Assim, à distância ele tomava, à noite ele ia lá e tomava o Darshana do Ganges, né? Não queria se ofender, né? Por exemplo, ele não queria escovar os dentes, gargarejar. O que a gente vê no Ganges, né? As pessoas usam o Ganges assim como, claro, como o local que elas tomam banho, enfim, né? Mas ele nunca quis fazer isso, né? Ele só tomava um golinho da água do Ganges, né? E era isso que ele fazia. Ele foi iniciado por Madhavendra Puri no mesmo tempo que a Advaitacharya. E ele tomou grande respeito. Ele respeitou muito, né? Mahaprabhu tinha muito respeito por ele porque ele era filho era discípulo de Madhavendra Puri, né? Pada. Bom, aí fala aqui do passatempo aí, né, de Gadadhara, isso eu já contei, né, que ele se tornou um discípulo de Gadadhara Pandita, né? Por ordem de Mahaprabhu, os devotos liderados por Adwaita iam todos os anos iam no Ratha Yatra, né? Pundarika Vidyanidha foi um dos principais sociais de Mahaprabhu entre esse grupo de peregrinos, né? Ele sempre ia lá. Ele também participou da limpeza do templo de Gundicha, né? Honrando o Mahaprasada com ele depois. Esse tempo de limpar o Gundicha, ele estava junto, né? Gundichana Marjanam. Quer dizer, Mahaprabhu limpou esse templo, ele deu como Acharya Lila, ele limpa esse templo, né, com os seus devotos, e Pundarika Vidyanidha também ali estava, né? Aí aqui está falando, parece que fala mais um pouquinho aqui da iniciação de Gadadhara Pandita, né? Ele quis ouvir o mantra de iniciação de Pundarika Vidyanidha, né? Desde que repetir meu Ishta Mantra para alguém. E aí Gadadhara o que fez? Claro, porque o que aconteceu foi o quê? Que Gadadhara Pandita ele deu o seu Ishta Mantra, né, para quem? Quem lembra? Vallabhacharya, né? Vallabhacharya, porque como ele foi rejeitado por Chaitanya Mahaprabhu, né? Assim, rejeitado no sentido que Mahaprabhu não quis escutar do Srimad Bhagavatam, o comentário do Srimad Bhagavatam, porque Vallabhacharya ele fez um comentário do Srimad Bhagavatam, né? Que de certa maneira ele achava que superaria o comentário de Siddhara Swami. A gente viu isso ontem, né? Parece. Siddhara Swami, né? Só que Mahaprabhu ele não aceitou isso, né?
E mesmo quando o Vallabhacharya chega e fala que ele fez um comentário também explicando, né, os nomes de Krishna, né, o significado dos vários nomes de Krishna, e Mahaprabhu falou, eu só conheço, né, Shama Sundara e Yashodananda. Assim, ele rejeitou o Vallabhacharya. E aí o Vallabhacharya ficou muito assim triste, né? Ele era muito elevado, mas dizem que ele parecia um pato entre cisnes, né? Porque ele tinha muita erudição, era muito respeitado, mas ele tinha um certo orgulho. Então ele, assim, aí Gadadhara Pandita foi e coloca ele e dá um mantra para ele. Mas só quando Gadadhara Pandita dá um mantra para ele, Gadadhara Pandita sente que perdeu o poder. Porque toda vez que você... Assim, né, e aí o Haribhakti Vilas fala que você tem que ouvir o mantra de novo, né? Se você dá o mantra para uma pessoa desqualificada, é uma coisa assim. O que fala aqui? Tá. E aí ele fala, aí Gadadhara Pandita falou, você, por favor, me dê o mantra, né? Mahaprabhu falou, você já tem um guru, né? Tenha cuidado, caso contrário você se tornará um ofensor para ele, né? Tudo que eu tenho é seu até a minha vida. O que dizer do mantra? Mas enquanto o seu guru estiver vivo, é impróprio para mim repetido para você, porque Gadadhara Pandita ele respondeu dizendo, ele não está aqui, por favor, faça isso no lugar dele, né? Mahaprabhu respondeu, o destino trará seu guru, Vidyanidhi, até você. O onisciente Mahaprabhu continuou, Sri Pundarika Vidyanidhi virá a Puri para me ver e estará aqui em 10 dias. E foi isso que aconteceu. Mahaprabhu ficou em êxtase gritando, o pai veio, né? Que era o pai dele. Então Gadadhara Pandita pediu a Pundarika para iniciá-lo novamente no Ishta Mantra, né? Ele fez isso com amor, né? Porque como ele achou que ele tinha perdido o poder por ter dado o mantra a Vallabhacharya. Né? Aí diz que no festival de Jagannath, né, Pundarika Vidyanidhi era um sadachari puro. Ele era apegado à etiqueta do Vaishnavismo. E ele disse ao seu amigo Swarupa Damodara, por que eles dão esse pano sujo ao Senhor, né? Porque parece que era o pano da deidade, né? Era engomado, né? Acho que é isso mesmo. E eles engomavam o pano, né? Então se faz com essa pasta de arroz, né? E vestem a deidade com esse pano. E aí Pundarika Vidyanidhi, ele sabia que isso era uma coisa, porque ele era muito erudito, né? Assim, nos Smritis, né? Nos Smritis Shastras, então ele falava, isso aí está contaminando a deidade, né? O que os sevakas do Sr. Jagannath estão fazendo está errado, né? Ele pensou, né? Então ele criticou, né? O Swarupa Damodara respondeu que o Senhor Supremo está além das regras e regulamentos habituais das Escrituras e, portanto, não houve falha. Vidyanidhi não achou essa conclusão satisfatória, respondeu dizendo, isso pode ser verdade para o próprio Senhor, mas seus servos devem seguir essas regras, né? Ou seja, a regra da deidade, né? Então eles devem saber o que é apropriado ou não para oferecer. Então ele fala que nesses festivais, né, o primeiro dia em que o Sr. Jagannath está vestido com roupas de inverno, no pão de inverno ainda contém mara, que é o amido da tecelagem, né? Esse amido que eu falei do arroz, né? E não foi lavado, né? E Pundarika Vidyanidhi não aprovou esse pano sujo, né? Que fosse dado à divindade, né? Então naquela noite Mahaprabhu entrou no sonho de Pundarika Vidyanidhi como Jagannatha. Vidyanidhi ficou assustado quando viu a ira do Senhor. Ele viu o Sr. Jagannatha e o Sr. Balarama baterem em cada uma das suas bochechas, assim, Balarama e Jagannatha. E ele começou a chorar angustiado. Krishna, salve-me, salve-me. Bom, perdoa a minha ofensa. Então ele sentiu que ficou muito ofendido. É bom que ele cometeu uma ofensa muito grande, né? E aí os devotos viram a marca dos tapas, né, na cara da bochecha de Pundarika Vidyanidhi. Pundarika Vidyanidhi, que diabo.